Olá, eu sou Beatriz Santo Mauro, da comunicação da plataforma Conviva, e eu estou aqui com o Eduardo Marino, gerente de conhecimento aplicado da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Eduardo, bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos e todas. Hoje nós vamos falar sobre a 7ª edição do Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância. O evento ocorre dia 7 de novembro em Fortaleza. E eventos como esse, de interesse das equipes das secretarias municipais de educação, estão cadastrados na agenda da plataforma Conviva. E para acessar, então, você acessa www.convivaeducacau.org.br, clica em ferramentas e depois em agenda. E lá você vai encontrar os eventos cadastrados pelo Conviva e também os eventos cadastrados por sua equipe. Então, quem está nos assistindo, por favor, fiquem à vontade para colocar aqui as suas dúvidas. Nós vamos procurar responder, né, Eduardo, aqui ao vivo. Sim. Ou por escrito, e esperamos que vocês gostem. Então, Eduardo, nessa edição do simpósio, o tema é Práticas Efetivas para uma Política Integrada. Explica para a gente por que foi feita a escolha desse tema, qual é a importância disso? A cada ano que nós organizamos um simpósio, nós procuramos reunir um grupo de representantes da região. Nesse ano, no caso, foi um grupo lá do Ceará, representantes que atuam na primeira infância, tanto do setor público, quanto do terceiro setor, quanto de universidades, e fazemos um diagnóstico da situação, né? Como é que está esse ano, né? Então, esse é um ano que se caracteriza pela mudança de gestão, né? 2017, novas equipes assumiram as prefeituras, e temos aí um fenômeno de muitos novos gestores, ou seja, gestores que não haviam ainda assumido as pastas de educação, saúde, desenvolvimento social, cultura, né? Temos um cenário também em que nós vivemos uma crise econômica, né? Os municípios estão com dificuldade de acesso a recursos, o próprio governo federal com muita dificuldade de financiamento. Então, temos um cenário de escassez. E aí nós achamos que seria importante, nesse ano, trazer a primeira infância para o centro da discussão numa perspectiva integrada. E tal como ela não tem como não ser integrada. Mas o que nós observamos é que a saúde tenta fazer um bom trabalho, desde o pré-natal, parto, e os cuidados com a criança e com a mãe logo que a criança nasce. Nós temos hoje uma política, por exemplo, de incentivo à amamentação muito boa, temos um trabalho importante que a Estratégia de Saúde da Família desenvolve para esse cuidado materno-infantil. Temos depois as creches, que buscam atender o maior número de crianças, lidando com as limitações orçamentárias aí dos municípios. Temos a assistência social, que busca atender as crianças mais vulneráveis. Mas o que nós observamos é que falta diálogo, falta uma busca de integração para melhorar a qualidade do serviço e para até poder, para que se possa haver uma economia de recursos, uma otimização dos poucos recursos disponíveis. E por que é difícil essa integração, Eduardo? Então, essa tem alguns motivos, são muitos os motivos, né? Eu acho que secretários aí que nos ouvem podem trazer muitos outros, além dos que eu vou elencar aqui, né? Mas é que cada pasta tem a sua estrutura e as suas diretrizes. Então, tem dificuldades, por exemplo, orçamentárias para acesso aos diferentes fundos que apoiam a saúde, a assistência e a educação, que demandam muito tempo, muito esforço dos secretários para acessarem esses fundos.
e para atenderem um conjunto de diretrizes, mas nós não temos um conjunto de diretrizes ainda bem implementadas que fomentem a integração. O instrumento que nós temos foi regulamentado no ano passado com a aprovação do Marco Legal da Primeira Infância, que traz todo um conjunto de diretrizes de integração dessa política. Mas a implantação do Marco Legal da Primeira Infância é alguma coisa nova, tem muitos municípios que estão desenvolvendo seus planos municipais e nós queremos, em alguma medida, abordar como endereçar esses desafios durante o simpósio. Uhum. Daí a troca até dessas experiências que já existem favorece, né, a implementação. Certo. Então, as inscrições para participação no simpósio seguem até dia 11 de outubro. Qual que é o público-alvo do simpósio para participar presencialmente do evento em Fortaleza e como que esses interessados podem se inscrever para participar? Então, essa foi uma outra discussão que nós tivemos com o comitê e em pensar aí a estratégia do simpósio. Nós entendemos que para que, de fato, haja uma mobilização e uma tomada de decisão, tanto para a priorização da primeira infância, como para a integração das políticas, seria importante, para o evento presencial, nós priorizarmos a presença dos secretários. Então, esse é um evento que, presencialmente, para Fortaleza, nós estamos buscando, convidando, convocando vocês, secretários, né? Esse canal ele dialoga mais com a educação, mas que vocês possam também mobilizar seus colegas da assistência, da cultura. Eu acho que é importante também levar o pessoal do planejamento e das finanças, né? Por quê? Porque nós entendemos que nesse evento nós traremos elementos para quem toma decisão, para priorizar a política, para encontrar saídas, para quem está lidando com o desafio de escassez de recursos, de melhorar a política para encontrar saídas. Agora, tradicionalmente, o nosso público ele era mais amplo. Nós sempre dialogamos muito com profissionais. Esse espaço ainda está aberto nesse simpósio. Acho que isso é muito importante. Só que pela via remota, né? Pelos simpósios satélites ou por uma entrada individual no nosso canal. Certo. Então, os secretários municipais de educação e outros secretários podem participar presencialmente do evento em Fortaleza. Sim. E à distância existem essa organização que são os simpósios satélites, né? Explica como que isso se organiza, Eduardo, por favor. O simpósio satélite, ele tem um pacote que está disponível no site, que tem um guia de orientação de como montar um simpósio. Nós temos hoje uma ficha de inscrição bem simples, só para a gente ter uma ideia de quantas pessoas estão acessando. Esse guia orienta como reunir esse grupo, como você pode fazer essa divulgação. Esse grupo pode ser numa sala para uma equipe de educadores, ou pode ser para uma prefeitura toda com seus secretários. Por isso até que nós fizemos o evento para um dia só, para que as pessoas tenham condições de acompanhar o dia todo. E durante a transmissão, os simpósios satélites podem enviar perguntas. E essas perguntas são repassadas também para as mesas para respostas. Certo. Né? Então, a oportunidade tanto de assistir quanto de interagir que as pessoas têm presencialmente também acontece na forma remota de transmissão. Sim, está assegurada. E nós também pensamos muito de que é claro que é diferente você ficar numa tela assistindo uma palestra do que você está presencialmente. Então, nós estamos trabalhando muito
na forma como serão feitas essas palestras. Nós estamos optando por um modelo muito parecido com aquele modelo TED, né, onde são falas mais curtas e mais focadas e que prendam a atenção de quem vai estar tanto presencialmente quanto remotamente. Certo. E a inscrição é gratuita tanto para o modelo presencial quanto à distância? Sim, a inscrição é gratuita. Certo. E o que a gente pode destacar em relação à programação do evento? Quais os destaques aí vão estar no dia, então, 7 de novembro, em Fortaleza, durante o simpósio? Bom, eu vou destacar aqui alguns elementos. Eu acho um elemento importante para o desenho de políticas é entender muito bem a necessidade das famílias e das crianças. Então, nós teremos pelo menos 2 mesas que vão falar muito de uma perspectiva de como você acessar o que realmente essas famílias precisam, né? E como partir dessas necessidades para desenhar uma política que seja integrada, né? Então, esse é o primeiro componente. Além disso, nós traremos também temas que estão sendo discutidos agora pelas políticas nacionais, né? Traremos uma discussão sobre a base nacional curricular comum, no tocante à educação infantil, né? Pretendemos trazer uma discussão que vai falar um pouco do cenário brasileiro e também do cenário internacional. Traremos algumas experiências relacionadas a programas no campo da parentalidade, né? Que remetem aí à visitação domiciliar a famílias. E traremos um componente importante de liderança, que é como ajudar o secretário a articular com os seus pares para poder articular uma política, para poder estruturar uma política de maneira integrada. Certo. Então, o site do evento é o www.simposio.ncpi.org. Vou repetir, www.simposio.ncpi.org. Eduardo, a gente falou sobre a transmissão à distância que vai ser possível de acontecer esse ano, né? Para quem quiser assistir as edições anteriores dos simpósios, né? Essa já é a 7ª edição. Quem quiser sentir um pouco do cheiro do que foi um pouco as programações anteriores, consegue ter acesso? Sim, nós temos lá no nosso canal do YouTube, lá no site da Fundação Maria Cília Soto Vidigal e do NCPI, nós temos as gravações dos simpósios anteriores. Então, tem bons vídeos com boas falas para se ter uma ideia de como esse evento é organizado e que tipo de conteúdo nós tratamos. Legal. Então, a gente fala um pouquinho sobre as dificuldades da interação, da integração, né, das áreas. E quais um pouco das soluções aí, quais os caminhos possíveis para as secretarias de educação seguirem para colocar as crianças e as famílias nos centros das políticas públicas para desenvolvimento infantil e potencializar essa gestão integrada. Então, eu acho que é um ponto importante. Vou dar um exemplo do que vai ser apresentado nesse simpósio. Nós fizemos uma pesquisa nacional para entender com mães de crianças, famílias de crianças até 3 anos, para entender como é que se dá a rotina dessa criança. Se a criança fica em casa, com quem ela fica em casa, se ela vai para a creche, em que momento se optou pela creche, com que idade ela foi para a creche, qual que é a melhor idade para a criança acessar a creche, como lidar com o dilema trabalho da mãe versus alguém que cuide da criança, seja em casa ou na creche. Então, essa pesquisa ilustra muito como é importante para o gestor conhecer o seu público. O que é mais importante
para uma criança e para uma mãe. Ter acesso a uma creche mais próxima de casa, ter uma creche de tempo integral, uma creche de tempo parcial que otimiza recursos para o município, pode ser interessante para um determinado perfil de mães, né? Então, isso pensando ainda numa perspectiva creche. Mas na perspectiva da integração, é muito importante, por exemplo, para uma Secretaria do Bem-Estar Social, que é quem está lá com o cadastro das famílias do Bolsa Família, que haja uma integração desse cadastro em termos de acesso para a creche, para, por exemplo, como que a assistência pode alertar para uma família sobre a questão do direito do acesso à creche daquela criança. Como que ela pode orientar essa família a fazer uma inscrição na creche do município e como é que esse recado de que tem uma família ou tem mais famílias do Bolsa Família que estão sem creche e que a prefeitura, para que ela, de alguma maneira, viabilize o acesso a essa família, né? Em situações também extremas, de situações, por exemplo, uma criança que teve algum tipo de negligência em casa e chegou na creche com sinais de violência, como essa rede local pode se articular de maneira ágil para poder acionar o sistema de proteção, né? Então, eu comentava aqui um pouco antes da nossa conversa, nós falamos muito de redes e de sistemas locais, e o desafio da integração é fazer essas redes e sistemas locais funcionarem de fato, porque hoje, na prática, nós temos departamentos que fazem um bom trabalho, mas fazem um trabalho muitas vezes isolados uns dos outros. Então, são ações que não precisam de dinheiro, né? É ação que precisa de muita articulação, muita conversa. Exatamente, e você consegue com isso acessar o público que é mais vulnerável, ter acesso aos serviços que já estão disponíveis, você consegue resolver problemas e você consegue até trabalhar com eventuais sobreposições e até fazer economias, né, num cenário de recessão. Qual o cenário do desenvolvimento infantil, as políticas públicas para o desenvolvimento infantil, pensando nas secretarias municipais de educação, né, nas prefeituras? Qual que é o balanço aí, avanços e retrocessos das políticas municipais? Bom, eu comentei no começo da minha fala sobre a questão do marco legal da primeira infância, né? Ele foi sancionado no ano passado, ainda pela presidente Dilma, e ele está numa fase inicial aí de implementação. Nós temos uma atuação fantástica da Rede Nacional da Primeira Infância, que tem uma proximidade muito grande com o DIME e com o próprio Conviva. A rede iniciou uma campanha no ano passado para candidatos a prefeitos, para que esses candidatos se comprometessem na elaboração de planos. Esses prefeitos assinaram a carta compromisso. Nesse ano, a rede deu um outro passo importante, que ela divulgou um novo guia de orientação para os municípios para estruturarem esses planos municipais de primeira infância. Esse é um guia que está acessível também no Conviva. E agora a rede criou um curso online de formação para gestores, coordenadores e profissionais para que eles possam ter uma formação para a preparação desses planos. Então, o que eu tenho visto é que a gente está num movimento muito importante da sociedade civil organizada, da rede, das 200 organizações que fazem parte da rede. E temos também um cenário que, apesar da crise, que o governo vem aí num esforço de implementar programas, né? O Ministério do Desenvolvimento Social lançou o programa Criança Feliz, que é um programa de visitação domiciliar, que está aí em início de implantação em vários municípios.
Então, nós vivemos um cenário político e de mobilização aí muito interessante para a primeira infância. Bacana. Bom, o simpósio é uma iniciativa do Núcleo Ciência pela Infância, o NCPI. Eduardo, conta pra gente como o núcleo está estruturado, quais ações que desempenha atualmente. Tá. O Núcleo Ciência pela Infância não é uma organização, é uma iniciativa de impacto, nós chamamos, né? É um grupo de 5 organizações que se reuniu com o objetivo de fazer com que a primeira infância fosse colocada como uma prioridade, mas muito a partir de evidências científicas. Então, o nosso desafio é levar a evidência científica para mobilizar o gestor público e as políticas públicas pela primeira infância. Esse núcleo ele é constituído por organizações brasileiras, dentre elas o INSPER, o Hospital Sabará, a Faculdade de Medicina da USP, a Fundação Maria Cecília. A Fundação Maria Cecília Soto Vidigal, o escritório de estudos da América Latina de Harvard, que fica aqui em São Paulo, e o Center on the Developing Child, que é uma organização da Universidade de Harvard que nos apoia de lá, né? com muito conhecimento que a gente traz para o Brasil, traduz para o Brasil e muito conhecimento que hoje já está sendo produzido em parceria entre pesquisadores brasileiros e norte-americanos. Certo. Bom, então agradecemos, Eduardo, pela companhia e a todos que estão nos assistindo. Esse vídeo vai ser disponibilizado na biblioteca do Conviva e iniciativas como essas, como do simpósio, estão disponíveis na agenda da plataforma Conviva. Então, para acessar, www.convivaeducacau.org.br. Muito obrigada. Muito obrigado. Espero todos vocês ao vivo ou em streaming. Obrigado.